tá? E também o adiantado da hora. Eu tenho um amigo aqui de Araguari que me instigou bastante e ele queria que eu falasse número de safra de café. E eu, com toda a sinceridade do mundo, não tenho essa coragem, tá? Porque safra de café do Brasil, cada um tem a sua, e eu tomei a liberdade de estudar um assunto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Em 1731, o Brasil manda o primeiro lote de café em exportação. Olha só, nós exportamos para Lisboa 7 libras de café. Olha que ridículo, 7 libras de café, isso daí vai me dar exatamente 3 quilos e pouquinhos de café. O rei recebeu o café lá, achou muito bom, saiu de Belém, tá? De Belém do Pará, e gostou demais, incentivou a produção. Pasmem que o pessoal começou a plantar café em seus quintais, e a cidade, o pessoal lá começou a cobrar muito imposto. E aí parou-se a produção lá, porque ninguém queria ficar pagando imposto sobre a produção que ele fazia no quintal de casa, e migrou para o Ceará, depois foi para Pernambuco, e depois veio para o Rio de Janeiro e expandiu a produção para o Brasil todinho. Tá? Aí só um pouquinho, não estou acertando com esse assunto aqui não. Gabriel, por favor, você dá uma ajuda aí para mim, por favor? Bom, 100 anos após, o Brasil estava exportando 129 mil sacas de café, tá? Isso 100 anos depois. Por favor, passa próximo para mim. Em 1881, o Brasil já estava exportando 4 milhões de sacas de café. Tá? O próximo, por favor. Em 1901, 14 milhões de sacas. Nesse período, aconteceu um problema muito sério. E por isso que eu fui ver o que estava acontecendo. Nós tivemos, entre 1880 a 1890, um grande crescimento, um grande crescimento nas exportações, uma exportação muito grande. Se não me falha a memória, em 1887, o cálculo de produção brasileira era 3 milhões e meio de sacas de café. E nós embarcamos, no outro ano, 5 milhões de sacas de café. Então esse assunto de produção, de o que produzir, deixou de produzir, isso daí já existe há muito tempo. O histórico não vai se resolver nunca esse problema, porque não é interesse de ninguém. O produtor não quer resolver, o exportador não quer resolver, o mercado mundial não quer resolver. É o mercado especulador por natureza. E cada um quer ter o seu número. Não adianta, nós podemos fazer o maior esforço possível. Não adianta falar mal da Conab, não adianta falar mal de A, B ou C. É o mercado que funciona assim há mais de 250 anos. Tá? Não adianta, nós vamos ficar nos engalfinhando e não vamos chegar a conclusão nenhuma. E olha só, 2024, nós com 53 milhões de sacas de café. Tá? Uma bela exportação. E durante esse período, gente, o Brasil chegou a ter 75% do mercado mundial de café. Tá? Não vou lembrar bem o ano, mas nós já chegamos a ter 75% do mercado mundial. E esse número baixou bastante, agora que nós estamos reconquistando esse mercado. Tá? De 1900 até 1989, aconteceram coisas das mais terríveis que se possa imaginar.
Tá? Nós tivemos a expansão pelo estado de São Paulo, um crescimento enorme da produção, as terras boas, crises após crises, intervenções governamentais. Tá? Essas intervenções governamentais provocaram mais produção, mais crise. Tá? E aí veio a grande besteira. Tá? Os impostos. Para variar, esse Brasil adora cobrar imposto, e principalmente de exportação. Quando eu comecei a trabalhar na Cochupé, tá? Hoje eu já não trabalho mais lá. Quando eu comecei a trabalhar na Cochupé, em 1983, foi feito um movimento, porque pouquíssimas pessoas vão lembrar disso. Nós, a cada 3 sacos de café exportado, 2 sacas ficavam para os cofres do governo. O famoso confisco cambial. Foi a pior época. Nós fizemos um movimento, eu me lembro muito bem que foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz para a cooperativa, só a cooperativa de Guaxupé. Nós levamos 1.000 pessoas para uma reunião no ginásio do Corinthians, lá em São Paulo. Imagine um molecão coordenando 1.000 pessoas indo para o ginásio do Corinthians. Nós juntamos mais de 20.000 pessoas lá no ginásio, onde teve uma reunião com todos os governadores, Beto Richa, Gerson Camata, o Tancredo Neves, o Franco Montoro, e foi uma grita generalizada, que foi quando a gente conseguiu zerar o confisco cambial. Tá? Era terrível, tá? Nós tínhamos prejuízo e o governo que ganhava muito dinheiro. Após 1989, veio o governo do Collor, ele deu uma liberada geral, e depois nós tivemos a Lei Candir. A Lei Candir suspendeu, acabou com o ICMS do café. Nós pagávamos 13% de ICMS, e a lei pagava confisco também de ICMS nas exportações de café. O que aconteceu com isso? Nós estamos perdendo participação no mercado. Isso foi terrível. A partir disso daí, nós começamos a desenvolver o mercado interno. Vamos desenvolver o mercado interno. A gente produzia café para entregar para o IBC. Produzia café para entregar para o IBC, o IBC vendia para o mercado interno, aquele café pior, aquele café mais fraco, o pessoal não tinha preocupação nenhuma com qualidade, e o consumo interno brasileiro bastante baixo. Com a criação da BIC, depois o selo Pureza, nós fizemos um belo trabalho, foi feito um trabalho muito grande de melhoria do consumo, e esse consumo subiu para os níveis que vocês estão vendo aí. Uns falam 18, outros 20, outros 22 milhões de sacos de café, mas nos tornamos o segundo maior consumidor de café do mundo. Tá? Vocês vão falar assim, esse cara está ficando louco, por que ele está falando tudo isso para nós? Por favor, vira aí para mim que não está dando certo não. Bom, vou voltar aqui, eu pus esse slide aí, porque todo mundo fala em agricultura regenerativa, em sustentabilidade, o que aconteceu. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês que quanto nós somos responsáveis e quanto de trabalho nós fazemos há tanto tempo. E Araguari é pioneira. 30 anos atrás já falava na feira de irrigação. As feiras já existiam, não com intensidade, mas o pessoal aqui já se preocupava com isso. Tá? Mas o trabalho, então eu queria aproveitar, parabenizar toda a equipe da FENICAFÉ, porque faz um trabalho fantástico a respeito de um tema que muita gente hoje traz para eles como se fosse, puxa, nós somos os tais, mas a turma fazia isso há muito tempo atrás. Tá? Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Faz bastante tempo que eu já venho aqui na feira, então é uma homenagem que a gente tem que fazer, porque eles merecem e tem que ser reconhecido. Tá? E nós temos que contar isso para o mundo, viu, gente? Por favor. Bom, nós
Eu falei esses dados porque hoje nós temos um mercado. E todas as palestras que eu vi aqui, eu não ouvi um nobre desconhecido, tá? Mas na minha concepção, um dos mais importantes que nós temos na nossa cadeia de mercado é o nosso consumidor. Pessoal, todo mundo preocupado, eu ando muito assustado que eu sou produtor, nós somos produtores, sabe, falando assim, eu não vou produzir, eu não vou produzir, eu não vou produzir. Puxa vida, e estou abrindo espaço para o meu concorrente de mercados duramente conquistados. Acho que nós cometemos um erro extremamente estratégico. Tá? Tomara que a gente esteja falando só aqui para nós aqui dentro. Tá? Pessoas que saem do Brasil, que vão participar de seminários internacionais, que vão receber visitas, que vão conversar com o mercado mundial, não fale com essa veemência que nós falamos nessa sala hoje. Eu fico preocupadíssimo com esse assunto, porque mercados conquistados têm que ser mantidos. Tá? A gente tem que fazer um trabalho muito grande. Tá? Acho que a gente tem que trabalhar preço, tem que trabalhar tudo, mas nós não podemos negligenciar, tá, o consumidor que nós conquistamos. Nós hoje, tá, precisamos, entre arábica e robusta, 65 a 70 milhões no mínimo para atingir o mercado mundial. Atender tanto o mercado interno como o mercado mundial. Provavelmente, com esses números que nós tivemos, 53 milhões de sacas exportadas, nós temos alguns erros. Tá? Não tem que apontar para ninguém, mas faz mais de 20 anos que todo ano eu e um grupo de amigos, nós viajamos pelo Brasil durante uma semana e nós andamos nos mesmos pés de cafés todo ano. Então, o circuito é igualzinho. O que nós temos notado é que a área está melhor, está maior e ela cresceu, tá? Não vai crescer, o Marcelo já cresceu um pouco. Tá? Você vê café em lugares que você nunca viu. Saí de Guaxupé ontem, de manhã, vim por dentro, vim ali por São Sebastião do Paraíso, São Tomé de Aquino, passei em Franca, depois fui em Cristais Paulistas, Jericoara, saí na Anhanguera e vim até aqui. Pessoal, as lavouras estão um jardim, você passa praticamente, eu estava brincando que a gente passa dentro de um carreador de café. As lavouras estão muito bonitas, está um jardim. Lógico, não tem aquela produção maravilhosa, tal. Tem lugares que tem lugares que não tem, tá? Mas é bastante manchada e eu queria falar isso para vocês que na minha concepção, do que a gente tem visto, juntando o arábica com o robusta, provavelmente a gente deve ter uma produção suficiente para atender o nosso mercado. Não vai indo não, viu, Gabriel? Bom, uma coisa que eu queria ressaltar para vocês, os estoques caíram no mundo todo. E caíram de forma forte, tá? Tanto é que acabou o cash and carry, o carrego do mercado. Tá? Isso, prova maior do que essa não existe. Né? Então, nós passamos muitos anos o mercado carregando estoque para a indústria, comprava o café, jogava na bolsa, aquilo, o mercado presente valia menos que o mercado futuro, ele recomprava, vendia e ganhava dinheiro, pagava a conta. Isso acabou. Tá? Então, esse estoque provavelmente sustentou esse mercado. Não quero voltar, só ir. Né? Não. Bom, volto. Tá. E tem uma
uma coisa super importante aí, que faz tempo que a demanda no Oriente Médio cresceu muito, a gente não dá muita pelota para isso, mas eu nem sei se vocês sabem, mas o Brasil hoje exporta café para o Egito, exporta café Arábia Saudita, exporta café para a Turquia, faz muito tempo que nós exportamos bastante café, nós exportamos para o norte da África, tá? Então a demanda nos países muçulmanos cresceu muito, lá é proibido beber, da mesma coisa que aconteceu, o desenvolvimento do consumo há 200 anos atrás, vocês viam filme de cowboy americano, a turma lá tomando café e tal, o café foi um substituto para uma aguardente que o mundo tomava na Europa e tomava nos Estados Unidos, na América do Norte, o café foi esse substituto. E hoje, tá, como a religião muçulmana não permite tomar bebida alcoólica, hoje é um produto extremamente consumido nos países de religião muçulmana. Além disso, nós tivemos uma sorte completamente diferente, por exemplo, do pessoal que produz laranja. A cultura do café, como cultura mesmo, né? Não como agricultura, mas como cultura, aumentou demais. Tá? Todo mundo usa muito café, o meio ocidental, todos os escritórios, nas casas, as cafeterias se esparramaram para o mundo inteiro. Eu sei que Guaxupé, por exemplo, há 5 anos atrás não tinha cafeteria. Tem meus amigos da exportadora aí, podem me ajudar. Hoje tem umas 15 cafeterias em Guaxupé. Aqui em Araguari, eu não deu tempo de ver, mas deve ter bastante cafeteria também, coisa que há muito pouco tempo atrás não tinha. Hoje é um movimento grande e isso daí também aconteceu no mundo todo. Tá? Então, com isso daí e os problemas climáticos que nós acabamos enfrentando, tá? Acabaram os estoques e da agora para frente eu acredito que nós vamos ter aquilo que o Marcelo disse, o mercado firme, acima de custo e dando resultado. Por favor, próximo para mim, Gabriel. Bom, uma das coisas que eu sempre desconsiderei um pouco dessa firmeza de mercado que todo mundo achava foi o alargamento terrível dos diferenciais. Tá? Os mercados, geralmente, a gente vê ele forte quando o diferencial está apertado. E olha ali, gente, no final ali, em janeiro de 25, olha onde é que estavam os diferenciais. Tá? Nós chegamos a ter época, tá? Dias de 65 abaixo uma bica corrida. Eu olhava para aqui e falei assim, gente, não é possível nós perdermos tanto poder de fortalecimento de venda, de estar vendendo café coisa a 65 abaixo, coisa que nos velhos tempos, quando nós já tínhamos impostos e tudo mais, era 35, era bom de comprar. Tá? Olha só onde foi. Isso daí mostra que o mercado não é aquela maravilha. Hoje eu estava fazendo uma conta, se não me engano, a BIC ainda está dando a 2.400, 2.500, ainda está dando um diferencial bem largo. Tá? Ele tem